Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Imparável aqui no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. A minha convidada assumiu o cargo policial mais bem remunerado do país aos 43 anos de idade. Ela é mãe do Benjamin e precisou conciliar as atividades ali como policial militar no estado do Rio de Janeiro, os cuidados com seu filho que tem necessidades médicas especiais, todas as atividades da casa. Ela é mãe solo, com os estudos para esse concurso tão disputado. Ela nasceu em Cachoeiras do Macacu, um pequeno município com 56 mil habitantes. Sempre estudou muito, sempre foi muito dedicada e conseguiu ser aprovada para policial legislativo do Senado Federal, cargo que exerce desde outubro de 2025. Mudou-se para Brasília depois de ter vindo aqui há 25 anos e dito que um dia moraria nesta cidade. E ela conseguiu realizar mais esse objetivo e está aqui hoje para contar a sua história. É com muito orgulho que dizemos que ela foi aluna do GRAM e também foi aluna do GRAM Coaching ali, tendo um mentor, o Fábio, o apoiando durante essa jornada. Flávia, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, prazer recebê-la. Vocês por me dar a oportunidade de contar um pouco da minha história. Flávia, como é que os concursos apareceram na sua vida? Eu tive contato com o concurso quando uma amiga, que nós fizemos pré-vestibular juntas, ela me falou que tinha passado para o TJRJ. Até então, eu sabia que eu queria ser policial federal, mas eu nunca tinha ligado o concurso a ter uma estabilidade e ter uma carreira como é no setor público. E aí ela me incentivou, não, Flávia, comece a estudar. Eu comecei a estudar. Eu não comecei a estudar para o que eu queria, eu comecei a estudar, estudei para técnico do TRE. Eu tive uma boa pontuação, mas não suficiente para ser nomeada. Lá eu vi a carreira da Polícia Rodoviária Federal e comecei a estudar após a prova do TRE. Estudei por 3 anos, eu fui aprovada, aí também no mesmo ano fui aprovada para a prova da Polícia Militar, só que houve um problema no concurso da PRF e eu acabei assumindo na Polícia Militar do Rio. E quando o concurso retornou, eu, por uma questão pessoal, eu não pude tomar posse, porque eu não pude participar da etapa do TAF. E aí eu acabei perdendo as demais etapas do concurso. E na Polícia Militar eu comecei a trabalhar numa área que eu gostava muito e comecei a me identificar com o trabalho lá. Mas aí depois eu comecei a sentir a necessidade de voltar a estudar. E voltei a estudar para PF. Faltando poucos dias para a prova, eu tive uma perda familiar e não fui fazer a prova. Depois de um bom tempo, voltei a estudar, estudei para o TCM, RJ, não passei. Quando chegou em 2019, eu ouvi a possibilidade de abrir o concurso para a Polícia Legislativa do Senado. Só que eu estava um pouco sobrecarregada, porque meu filho ainda estava muito pequeno. E logo em seguida veio a pandemia em 2020. Seu filho tem hidrocefalia leve. E aí ele faz acompanhamento. Aí eu descobri esse problema quando ele tinha 8 meses. E ele faz acompanhamento com neuropediatra, neurocirurgião. Ele também tem um problema genético, ele faz acompanhamento com a geneticista. E com a pandemia ele parou de... Ele falava algumas... que juntava algumas duas, três palavras, como qualquer criança, e ele parou de falar. Então ele começou o tratamento com a fono, mesmo na pandemia, com a psicóloga. E quando ele entrou no colégio, isso ele já estava com quase 3 anos, 3 anos e pouquinho, a professora identificou uma descoordenação, que aí ele também entrou na psicomotricista. Ou seja, e fora parte alérgica, tudo que uma criança tem. Eu imagino que custoso esses tratamentos. Custoso.
demanda tempo, mas graças a Deus eu tive minha mãe, tive e tenho a minha mãe, que me ajuda e me dá o suporte muito grande com ele. Lógico que eu participava de tudo, mas eu tinha uma ajuda dela muito grande. E aí eu comecei a estudar em dia 6 de dezembro de 2020, depois de pesquisar a respeito de mentoria, porque eu tinha uma carga horária de trabalho muito grande. Eu tinha essas questões do meu filho, esses tratamentos que eu levava. Eu tinha que trabalhar no ordinário, eu trabalhava 3 dias na semana, de 12 horas cada dia. Você trabalhava na atividade fim Não, policial? eu sempre trabalhei na atividade meio policial. Eu sempre trabalhei em áreas técnicas, mas os meus extras, que chamam de RAIs, eu tirava na rua, nas viaturas, serviço de rua em viaturas. Era uma média de 90, 100, 110 horas extras por mês. Bom, Já cheguei a tirar 120. E aí, para poder conciliar, eu nunca tive técnica de estudo, eu sempre tive vontade, sempre tive determinação para estudar, mas eu nunca consegui fazer uma técnica própria. E é um diferencial você não perder tempo. E foi o que o meu mentor me ajudou. Ele me ajudou a me organizar e, com isso, eu consegui estudar ao longo de 2 anos, até a prova da Polícia do Senado. mentor do GRAN usando a plataforma do GRAN. Exatamente. Eu nunca estudei por outra plataforma. Como é que era um dia médio seu? Você tinha seu serviço, os cuidados com seu filho, a casa? Sua mãe já é idosa, né? Já Então, hoje ela tem 72 anos. Quando eu comecei a estudar, ela tinha 67 e foi ela que me apoiou para estudar. Não, Flávia, você precisa voltar a estudar porque o seu filho precisa não ficar com medo como eu fico quando você sai para trabalhar. E a questão financeira, porque por ser mãe solo, eu sempre pensei, eu tenho que ter uma renda que seja de um casal que tenha uma boa renda. Então, hoje, um casal que tem uma boa renda, cada um ganha uma média de 10, 12 mil reais. Fui ponderando e foi o que foi me dando mais ânimo para estudar para o Senado, porque eu nunca quis sair da área policial. É uma área que eu tenho em mente desde os meus 18 anos. Quando eu descobri a Polícia Federal, que eu vi uma reportagem, eu falei, eu quero ser policial. Ter um crescimento profissional, uma alavancada profissional e um bom salário. sim. A remuneração do Senado, só se eu fosse fazer prova para delegado. E eu não sou formada em Direito, eu sou formada em Geografia. Então, eu teria que fazer uma graduação em Direito para poder fazer o concurso para delegado. E o concurso pro Senado juntou tudo, a minha vontade de crescer profissionalmente, de me manter dentro da minha profissão e de ter uma boa remuneração. Com essa boa remuneração, ter mais tempo para minha família, para ter mais tempo para o meu filho, para minha mãe que está idosa. Ela é uma pessoa idosa, extremamente ativa, até brinco, falo que minha mãe tem mais disposição do que eu, mas ela já tem 72 anos e ela precisa de atenção também. Sim. E quando eu estava na Polícia Militar, eram 40 horas, quase 40 horas semanais. Quando você trabalha na escala de 12 por 36, você acaba fechando 35, 36 horas semanais. E mais as horas extras. E mais 100, 110, 120 horas extras, porque conforme a criança vai crescendo, as necessidades vão aumentando. Né? Então, para eu poder dar conta de toda a parte financeira, eu estava tendo que trabalhar praticamente outra carga horária. E com isso, eu quase não tinha tempo para minha família. Foi um período que eu fiquei muito cansada, período de estudo, mas nunca pensei em desistir, porque eu aproveitava todos os momentos que eu tinha para estudar. Se eu tinha um tempo no trabalho, né, porque como eu trabalhava numa área
Eu trabalhava numa divisão de ensino, então eu trabalhava na secretaria acadêmica também. Então havia momentos que eu conseguia separar para eu dar uma estudadinha, aproveitava a hora do almoço. Tá? Todo o tempo que eu tinha, eu estudava. Eu chegava em casa por volta de 5h30, dava atenção ao meu filho até umas 7h30, 8 horas. Quando era 8 horas, eu botava ele para dormir e completava a minha carga horária de estudo. Estudei muito em viatura, eu acho que 60 não, 40% do que eu estudei foi dentro de viatura. Porque e os colegas me apoiavam. Eu falava, geralmente eu trabalhava com um policial mais antigo, e aí eu perguntava, o senhor se incomoda? Ele falou, nunca me falaram não. Enquanto você estava esperando alguma situação, era... Porque os meus serviços na viatura eram serviços no extra, que eram as 100, 110 horas que eu fazia de hora extra. E aí a gente fazia, assim, as viaturas, a gente faz revezamento, um policial dentro e um fora. E quando estava na minha hora de ficar dentro da viatura, eu botava o pontinho e ficava estudando. Botava um pontinho e o outro ouvido sem. E ficava e estudava. Aí quando dava minha hora, eu ia pro lado de fora da viatura, ficava em completa atenção. E Entendi. assim eu fui estudando. Isso foi por 2 anos, esse formato. Foi 1 ano e 9 meses, 1 ano e 11 meses, porque eu comecei a estudar no dia 6 de dezembro e a prova foi no dia 6 de novembro de 2022. Nesse período eu tirei férias. No estado do Rio nós temos o que se chama de licença especial. Eu tirei minha licença especial de 6 meses para estudar. Sempre que eu tinha um tempo, às vezes eu acordava de madrugada, perdi o sono, aí eu ia pro meu cantinho da minha casa estudar. Foram 2 anos de muito sacrifício, mas que graças a Deus valeu a pena. Você sentiu culpa por não poder ficar tanto tempo com seu filho? Eu não sentia culpa porque eu estava fazendo aquilo por ele. Porque eu tirava força dele quando eu olhava para ele. Não, eu tenho que conseguir, porque se eu conseguindo, é o melhor para você. Então eu sentia falta de estar com ele. Muita falta. Mas assim, eu nunca negligenciei o tempo com ele. Eu tirava tempo para ficar com ele. Eu chegava do trabalho, ou eu tirava um dia da semana, ou um sábado ou domingo. Quando eu trabalhava, por exemplo, eu trabalhava ou sábado ou domingo. Eu tinha o sábado, que era para resolver as coisas da casa e dar atenção para ele, e eu procurava trabalhar no extra, na parte da tarde, para na parte da manhã eu estar em casa e levar ele para passear, para brincar. Eu fazia meio que um malabarismo para poder caber tudo dentro do meu tempo. Foi muito difícil, mas valeu a pena. No dia anterior à prova, ou seja, na noite, né, antecedente, você acordou passando mal. Foi. Nervosismo? Muito. Porque foram praticamente 2 anos estudando. Eu nunca pensei em desistir, eu nunca pensei que não fosse conseguir. Mas aí veio aquela onda, que me deu uma ansiedade muito grande. Minha mãe me escutou andando pela casa, e aí ela veio conversar comigo e perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, mãe, eu tô me sentindo mal, tô tendo uma crise de ansiedade, eu tô muito ansiosa. Aí ela sentou comigo, conversou, Flávia, você tem seu trabalho. Seu trabalho, muita gente gostaria de estar no seu lugar. Eu vi todo o esforço que você fez e dedicação ao longo do tempo. Então, agora, o que vier está nas mãos de Deus. E ela falou, acredita, se for para você, você vai conseguir. E aí eu me acalmei e fui fazer a prova. Fez tranquilo a prova? Quando eu me concentrei na prova, eu esqueci do mundo e me dediquei só à prova. Você saiu com a sensação que tinha ido bem? Porque a prova estava muito difícil. Estava muito puxada a prova. Eu saí da prova e falei, mas eu dei o meu melhor.
E quando foi em dezembro, eu estava aí, a FGV colocou a possível data de divulgação das notas, mas eu acho que ela adiantou um pouquinho, mas só que nisso eu já estava olhando. Teve um dia que o link estava lá com os aprovados. E eu digitei meu nome, só que eu digitei com acento e não apareceu meu nome. Poxa, mas nem aprovado eu fiquei. Aí eu digitei o meu nome sem acento. Aí eu vi, tava na terceira folha, ou quarta folha. E aí eu comecei a contar, de trás para frente, para ver quantos tinham na minha frente. Aí eu contei, eu não lembro se era 112 ou 118. Aí eu falei, tô entre os 180. Por quê? Quando saiu o edital, eu estudei para ser uma das primeiras. Mas quando saiu o edital, tinha inglês. E eu sou zero em inglês. Você achou que era espanhol, inclusive, que ia ter, né? Exatamente. Geralmente, concurso tem opção de língua. Ou é francês, ou inglês, ou é o espanhol. E eu fiquei 2 anos estudando pro espanhol. 2 anos não, 1 ano e meio até sair o edital. Quando saiu o edital, eu vi que era inglês, eu me desesperei. Aí o meu coaching teve a paciência de ler o edital e explicar para mim, Flávia, tem inglês, mas não tem mínimo. Vai ser por bloco, específica e não específica. E aí eu falei com ele, mas é uma prova da FGV. Todo ponto é muito necessário. E aí a gente começou a trabalhar o inglês em questões. E com 2 semanas eu falei com ele, Fábio, não dá, eu tô perdendo tempo. E aí a gente traçou uma nova estratégia. Eu marquei apenas em uma letra e aquele tempo que seria para o inglês, nós colocamos em outras matérias que eu poderia vir a me sair melhor. Que foi o que aconteceu, eu me saí bem em raciocínio lógico, que me saí bem em português, e olha que a prova estava muito difícil. E aí eu fiz uma substituição. Quando eu fui para a prova, eu já fui para a prova sem a pontuação de inglês, porque eu fui para marcar em uma letra. Então eu pensei, das duas uma, ou eu não vou acertar nada, ou eu vou acertar pelo menos uma questão. E foi o que aconteceu. Vieram 7 questões e eu acertei uma. E aí, e aí eu fui, me aprofundei em direito constitucional, direito administrativo. Eu me aprofundei do que eu era melhor e estudei, massifiquei o que veio depois do edital, porque vieram muitas matérias após o edital. Matérias que não eram esperadas. Sim. Por exemplo, como segurança da informação, veio inteligência, veio gerenciamento de crise e veio muita coisa. Acho que foram 9 matérias, além do que eu já estava estudando. Então, como vieram novas matérias, eu já tinha o que eu tinha consolidado ao longo de 1 ano e meio, e aquelas matérias, estava todo mundo começando do zero. E o que eu estava começando do zero foi o que a gente deu mais ênfase e deixamos o inglês para lá. Quando é que você descobriu que tinha dado certo? Eu não lembro o dia exatamente, mas eu acho que foi num final de semana, num sábado. E aí foi que eu encontrei o link lá da FGV, e aí eu contei e vi que estava dentro dos 180, e aí foi aquela gritaria em casa. Nós estávamos eu, minha mãe e meu filho. Nós comemoramos muito. Eram 180 vagas, não? Eram 180 vagas para cadastro de reserva. Foram 7 vagas e 173 cadastros de reserva. Foi mais ou menos uma coisa assim. Quando saíram as notas da discursiva, eu fui muito bem em direitos humanos, só que me deram uma nota irrisória para direito penal. Eu entrei em contato com um professor, ele falou, Flávia, a sua prova, você não podia tirar menos de 30 pontos. Eu tirei 19. E aí ele fez o recurso. A FGV
não me deu pontuação nenhuma, e eu pedi para o meu orientador não me falar para qual classificação eu tinha caído. Porque eu passei para as demais fases, mas eu pedi para ele não me falar para eu não desanimar. E aí fiz o exame médico, aí depois teve o TAF, pesquisa social, teve a entrevista de heteroidentificação e teve o psicotécnico. Quando saiu o resultado geral, eu estava em 161, eu perdi muita classificação, perdi 50 lugares, posições no caso. De 22º na cotas, eu caí para 34, mas eu estava dentro dos 180. E ao longo do período, as pessoas foram ajuizando, né? E foram conseguindo ganhar e foram entrando candidatos na minha frente subjúdice. E eu só fui descobrir que tinha entrado muitos candidatos na minha frente no subjúdice quando saiu a nomeação. E aí o colega falou: Flávia, nessa terceira turma, entraram 7 subjúdices na sua frente, por isso que você ficou fora. E quando saiu a nomeação que você estava inclusa? Nossa, foi um dia, eu fui dormir. E aí eu falei, caramba, eu tenho que levantar. Porque eu fiquei muito, muito, muito triste. Já tinha perdido a esperança? Tinha, completamente. Completamente. Mas os colegas falaram, não, alguém vai desistir, alguém vai pedir final de fila, alguém não vai tomar posse. Mas eu não estava contando. Para mim, eu tinha o certo, eu não tinha o duvidoso. Porque o desistir de alguém é uma coisa muito vaga. Fui pegar o telefone, porque o telefone despertou para eu levantar, porque eu tinha que levantar. E aí eu olhei assim, vi mensagem no meu telefone. Aí eu olhei no grupo, né? Aí um monte de gente me parabenizando. Aí eu não entendi, aí eu tinha visto um amigo que me ajudou muito quando eu cheguei aqui em Brasília. Me tinha mandado o print de que eu havia sido nomeada. E eu não acreditei. Eu liguei para ele, falei, Gustavo, tá certo isso? Aí, nossa, foi. E ele também tomou posse, né? Só que ele passou para analista e ele ficou na mesma situação do que eu. Ele ficou faltando ele tinha para ele poder entrar. E ele e a mãe dele são pessoas fantásticas. Eles se tornaram a minha família, parte da minha família. Eu sou muito agradecida por tudo que eles fizeram por mim depois que eu cheguei em Brasília. Eles me ajudaram muito. Eu sou uma pessoa que eles nem conheciam direito. Eles me convidaram para ficar na casa deles. Eu e o Gustavo, nós nos conhecemos assim, de uma forma muito engraçada no Instagram, porque eu comecei a entrar em contato com as pessoas no Instagram para poder ter notícia do concurso. Isso foi mais ou menos em junho, julho. Ele viu que ninguém me respondia, aí ele entrou em contato comigo. E aí nós começamos a conversar. E eu sempre perguntando, e aí, Gustavo? Porque ele fazia parte da comissão dos analistas. E aí, Gustavo, e aí, e aí, e aí? E ele falou, calma, minha amiga, vai acontecer, mas a gente não sabe quando. E aí aconteceu. E quando ele me falou que havia sido nomeado, eu comecei a fui fazer exame médico, eu tinha as certidões, e tinha documentação, e aí ele me convidou para ficar a mãe dele. Ele falou que a mãe dele perguntou se eu não queria ficar com eles, na casa deles. Eu nem acreditei, uma pessoa que ele não conhecia pessoalmente. Eles me receberam muito bem, fui muito bem acolhida na casa deles. Isso também aconteceu comigo na época do exame médico e das demais etapas, porque eu fiz amizade com a Gisele, que ela intermediava, né,
atendia as nossas necessidades. Colaboradora do Grêmio. E aí foram 2 anos de convivência através do WhatsApp e nós fizemos amizade. Quando chegou na época trazer os exames médicos, ela me convidou para ficar na casa dela. Eu falei, gente, ainda teve a segunda parte, eu tive que voltar aqui para fazer os demais exames e fiquei na casa dela também. Fui muito bem recebida por ela, pela família, também a minha outra família aqui em Brasília. Eu não sabia que os brasilienses eram tão acolhedores. Fiquei muito surpresa, fiquei muito feliz. São pessoas que hoje fazem parte da minha família e fazem parte da minha história e eu sou muito agradecida a eles. Como é que sua vida mudou depois que você se mudou para cá? Foi assim, uma transformação. Eu trabalhava muito, né? Durante o curso de formação, a minha família ficou lá. E quando meu filho acabou as aulas, trouxe ele, que a minha mãe, porque eu já tinha alugado um apartamento. Parece que eu ainda tenho, toda vez que eu chego assim no Senado, eu olho, porque eu venho como se de frente para o Senado, né? E aí eu falo, nossa, eu tô aqui mesmo. Eu ainda tenho essa sensação de que eu tô sonhando. Porque foi um momento muito esperado a minha nomeação. Foram 2 anos estudando, mas alguns meses até o resultado final, porque a área policial tem várias fases até sair, até o final, até o concurso ser homologado. E mais 2 anos e 4 meses esperando pela nomeação, pela tão sonhada nomeação. Tá feliz? Nossa, eu estou muito feliz, muito, muito. Eu ainda tenho essa sensação de que eu estou sonhando, porque assim, mudou tudo. Eu consegui entrar para o concurso que eu queria, me manter na área policial, ter um upgrade na minha profissão, na minha remuneração também. Eu hoje já não tenho aquela preocupação, nossa, será que vai dar para fechar? E dá para fechar. Dar o melhor tratamento para o seu filho, né? Hoje, se você olhar, ele é uma criança que se você olhar para ele, você não fala, ninguém diz que ele tem as questões de saúde dele, mas hoje eu vou poder dar mais atenção para ele, poder estar mais presente com ele, até porque tudo que eu fiz foi para ele, por ele. Eu nunca desisti, nunca pensei que não fosse conseguir. Não é porque eu tinha que conseguir por ele. E uma outra coisa que eu sabia que a nomeação estava demorando, eu estava ansiosa, mas eu tinha certeza que ia acontecer. Eu nunca pensei, não vai acontecer. Eu falei, sempre achava, tá demorando, pode demorar mais um pouco, mas em algum momento vai acontecer. Eu nunca perdi a esperança de que eu fosse ser nomeada. Antes de eu fazer aqui a última pergunta, deixa eu deixar um convite especial para você. Lançamos recentemente esta obra Imparáveis, uma obra 100% filantrópica. O objetivo não é ganhar dinheiro com este livro. 100% do valor arrecadado é doado ao Instituto Sai Pobreza, que ajuda crianças a terem material escolar de qualidade. Este livro conta histórias de superação, como a da Flávia, em formatos de crônicas, bem emocionantes. Há muitas e muitas histórias aqui, incluindo a história da minha própria mãe, nomeada consultora legislativa aqui do DF aos 60 anos de idade. Eu tenho certeza de que em um dia difícil, você pode ler uma dessas crônicas e se inspirar e não desistir. O link para adquirir essa obra e fazer a doação, porque na verdade não é uma compra, é uma doação, 100% do valor arrecadado, inclusive o custo é doado, está na descrição aqui e nos comentários. Então, vá lá, aproveite e faça sua doação ao Instituto Sai Pobreza. Flávia, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje? Possivelmente Flávias do passado ali, passando por momentos difíceis ali, conciliando tantas e tantas atividades, tanto trabalho, rotina tão intensa, pessoas que às vezes já passaram dos 40 e acham que não tem como mais recomeçar ou buscar algo diferente, mães solos
que temos muitos aqui que nos acompanham. Qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável, como você foi e é na sua jornada? Acreditar em si. Para nós que somos mãe solo, é importante ter uma rede de apoio, como eu tive da minha mãe, que foi fundamental. Eu acredito que se ela não tivesse me apoiado, eu não teria conseguido, porque o apoio dela foi fundamental. Ser perseverante e nunca desistir. Por mais difícil que esteja. Não consegui estudar hoje. Eu tinha a minha meta de estudo. Eu tinha que cumprir aquela meta. Eu só ia dormir quando eu cumpria a minha meta. Então, nos únicos momentos que eu não estudei, foram momentos que meu filho estava passando mal ou estava doente. Mas mesmo assim, quando eu chegava, eu perseverava. A perseverança é a chave para conseguir o que você quer. E o que eu queria era estar aqui onde eu estou hoje. Quantos anos tem o Benjamin hoje? Tem 7. Ele já entendeu o feito extraordinário da mãe dele? Olha, eu não sei se ele entendeu, mas que ele tá gostando, ele tá. Deve ter percebido, mudou muita coisa, né? Mudou, mas eu tenho mais tempo para ele. Sim. Nós morávamos num apartamento bom, agora nós estamos morando num apartamento ótimo, né? Mas eu acho que o importante para ele é eu estar com ele. Sim. Ter mais tempo com ele. Flávia, parabéns pela garra. Um orgulho tê-la aqui conosco para esta conversa. Muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Foi todo meu. Obrigada pela oportunidade. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, ative as notificações clicando aí no sininho para receber em primeira mão todos os vídeos, todas as conversas, entrevistas que lançamos por aqui semanalmente, toda quinta-feira, há mais de 6 anos, às 19 horas, 7 horas da noite, sai uma entrevista nova toda quinta-feira. E se quiser, pode também nos acompanhar pelo Spotify. Também estamos por lá. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.